Nova Zelândia, uma nação isolada do resto do mundo. Dona de uma geografia única, esculpida ao longo dos anos, é lar de espécies singulares que evoluíram e prosperaram aqui. Com o dobro do tamanho de uma galinha, este é o papagaio Kakapo. Diferente das outras aves, seu peso elevado o impede de voar. Das mais de 800 espécies de aves que vivem na Austrália, um grupo prosperou. Há 50 espécies de papagaios originários da Austrália. Queensland é o território das ovelhas, mas é conhecido pelo grande número de fósseis de dinossauros aqui descobertos. Outra ave que driblou a extinção várias vezes é o tacaré. Esses homens desenvolveram um programa para salvar a espécie. Vamos conferir? Nova Zelândia. Uma nação-ilha isolada do resto do mundo. Por milhares de quilômetros de mar aberto. Paisagens forjadas por forças titânicas. Picos esculpidos por fogo e gelo. Litorais acidentados. E florestas antiquíssimas. Ao longo de milhões de anos, essas ilhas e sua vizinha Austrália se tornaram extraordinários laboratórios evolutivos. Espécies bizarras que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra surgiram e prosperaram aqui. O papagaio Kakapo é uma ave extraordinária. Como todos os papagaios, o Kakapo tem um bico curvo. Mas as semelhanças param aí. O Kakapo é o papagaio mais pesado do mundo e o único que não voa. Também é um animal solitário e noturno. Ele foi descrito como o papagaio mais estranho do mundo. O grito crescente dos kakapos ecoa pela noite. Os machos estão em uma competição de canto para atrair uma parceira. É um som que ecoou pelas florestas por milhões de anos. Mas hoje está se tornando cada vez mais raro. Precisamos preservar animais singulares como este que não se parecem com nenhum outro. Com menos de 160 indivíduos restantes, o kakapo é uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Para saber como o kakapo pode ser salvo da extinção, nos juntamos a cientistas e biólogos. Para descobrir por que esse pássaro maravilhoso só é encontrado na Nova Zelândia. À beira do oceano ao sul, está um dos mais importantes santuários da vida selvagem da Nova Zelândia. Com apenas 14 quilômetros quadrados de área, Whenua-Hou, ou Codfish Island, é um dos últimos santuários do Kakapo. Restam apenas 154, e metade da população mora nesta ilha. Pesando até 4 quilos, o kakapo tem o dobro do tamanho de uma galinha, um gigante entre os papagaios. Mas seu tamanho não oferece proteção contra predadores invasores. No século XIX, colonizadores europeus trouxeram coelhos para a Nova Zelândia. Eles logo se tornaram uma praga destrutiva. Arminhos foram introduzidos para controlar a população de coelhos. Para o kakapo terrestre, que não voa, foi um desastre. A Codfish Island é um dos poucos lugares de onde esses predadores foram erradicados. O programa para salvar o kakapo está sendo liderado pela bióloga Deirdre Vercoe.
Que bom, eu acho que ela está bem perto de nós nesse momento. Deirdre chefia o grupo de recuperação de cacapôs do Departamento de Conservação. São papagaios bastante incomuns. São criaturas gigantes que não voam, são noturnas e pesadas e caminham pelo solo da floresta. Então eles são muito diferentes de um papagaio para ser um papagaio. Acho que ele pode aparecer aqui novamente. Deirdre e seu colega Andrew Digby monitoram constantemente a saúde da ilha Kakapo. Como a população está baixa em níveis críticos, um surto de uma doença ameaçaria a sobrevivência da espécie. A Corfish Island fica no extremo sul da Nova Zelândia, exposta aos ventos frios que vêm da Antártida. A floresta é densa e encontrar um cacapô é um desafio. É difícil de encontrá-los, mas temos radiotransmissores em cada um dos cacapôs e é isso que usamos para rastreá-los. Com certeza ela está do outro lado do córrego, mas não acho que esteja longe demais. Ok, é bastante íngreme para chegar Está lá. apenas a 200 metros de Ok. distância. As penas verdes do cacapô são uma camuflagem muito eficaz. Você pode estar a poucos metros de distância e ainda assim não ver. Se eles estiverem em cima de uma árvore, pode ser bem difícil ver onde estão. Se eles começarem a fazer barulho ou se mover, é uma dica. Encontrar um cacapô é uma coisa, outra coisa é pegá-lo. Para uma ave rechonchuda que não voa, eles são extremamente ágeis. Se equilibrando nas árvores, eles usam o bico como uma garra extra. As fêmeas vão subir até o topo das árvores Rimmel na época de reprodução para se alimentar das frutas dessa árvore para alimentar seus filhotes. Acho que ela está se sentindo bem segura lá. Quase peguei ela. Bom, não podemos dizer que não tentamos. Rastrear cada pássaro é fundamental para garantir a sobrevivência da espécie. Outro sinal é recebido. Desta vez, no chão. Olha ele ali. Não, Dig, pare. Ele está bem aqui. No chão mesmo. Perto dessa planta. Ele vai correr para onde você está. Oi, garotão lindo. Olá. Ele é lindo. Cada cacapô recebeu um nome. Este jovem macho se chama Moss. Tentamos manuseá-los o mínimo possível, tratá-los apenas uma vez por ano para mudar as baterias do transmissor e ver se estão bem de saúde. Não é algo que queremos fazer, mas precisamos fazer para manter o controle da saúde dos indivíduos e da população.
Eles são absolutamente deslumbrantes, não me canso de olhar. Eles têm esse olhar inteligente dos papagaios, mas também os olhos virados para frente, como uma grande coruja. Os cacapôs também já foram chamados de o papagaio coruja. À medida que evoluíam e se tornaram noturnos, seus olhos gradualmente se moveram para a frente da cabeça, melhorando sua visão com pouca luz. Assim como as corujas, os cacapôs também têm um círculo de penas ao redor de cada olho em destaque. Esses discos faciais funcionam como antenas de radares, captando ondas sonoras e concentrando-as nas orelhas das aves. Uma característica que compartilham com outros papagaios é a inteligência. Cada pássaro tem uma personalidade individual. Temos alguns que são bastante amigáveis, outros parecem querer companhia dos humanos, outros não querem de jeito nenhum. Portanto, existe uma gama completa de tipos de personalidade. É o chip 124. Moss é um dos cacapôs mais calmos da ilha. Isso mesmo. A correia do transmissor está bem encaixada? Sim. Moss é um macho jovem com cerca de 7 anos de idade. Lindas penas verdes aqui embaixo. Então ele está em ótima forma, uma aparência fantástica. Eu acho que ele acabou de passar por uma muda, está com novas penas lindas. Ao contrário da maioria das aves que não voam, as asas do cacapô ainda têm um uso prático. Eles usam as asas para se equilibrar quando estão subindo pelo dossel. São asas de um bom tamanho, não acha? Isolados nas ilhas remotas da Nova Zelândia há milhões de anos, os cacapôs evoluíram para viver em câmera lenta. Não sabemos com certeza quanto tempo um cacapô vive, mas achamos que cerca de 60 anos pelo menos. Então ele ainda tem muito tempo até lá. Alguns dizem que eles podem viver até 100 anos. Se for verdade, eles são os pássaros mais longevos do mundo. Existem mais de 350 espécies de papagaios no mundo, mas o cacapô tomou um rumo diferente de qualquer outro. Um gigante que não voa, o papagaio cacapô da Nova Zelândia é um dos animais mais incomuns do mundo. Para descobrir suas origens, precisamos voltar milhões de anos, quando os papagaios evoluíram pela primeira vez. O lar do cacapô na Nova Zelândia está isolado da sua vizinha mais próxima, a Austrália, por 2.000 quilômetros de oceano. A Austrália não poderia ter uma aparência mais diferente. É uma área vasta, seca e plana. Mais de 800 espécies de aves vivem na Austrália. Um grupo em especial prosperou. Os primeiros exploradores europeus a chamaram de Terra dos Papagaios. Mais de 50 espécies são originárias da Austrália. Ao contrário do bizarro cacapô, eles são mais parecidos com o que imaginamos que os papagaios deveriam ser. Têm cores vivas e são ativos durante o dia, reunidos em grandes bandos, fazendo muito barulho. Mas apesar dos papagaios da Austrália serem muito diferentes do cacapô, todos os papagaios evoluíram dos mesmos ancestrais, os dinossauros. Há 95 milhões de anos, a Nova Zelândia e a Austrália faziam parte da borda mais a oeste de um supercontinente chamado Gondwana. Esta terra antiga era tropical e úmida, completamente diferente do deserto Outback da Austrália hoje em dia. No entanto, os ossos dos dinossauros ancestrais do cacapô ainda podem ser encontrados embaixo da terra seca e vermelha da Austrália.
A região central de Queensland tem fazendas do tamanho de pequenos países. E um tipo rústico de homens que as administram. Um fazendeiro de ovelhas está sempre andando de moto para pastorear. Então acabamos vendo muitas áreas rurais e rochas. Como todos os fazendeiros, David Elliott observa seu rebanho de perto. Mas David não é apenas um fazendeiro. Ele também é um caçador de dinossauros. Vivi toda a minha vida nessa região e tinha cerca de 30 anos quando encontrei meu primeiro fóssil. Muito surreal. Você passa 30 anos sem encontrar nada parecido com um fóssil de dinossauro e de repente você encontra em todos os lugares. Mas quando entendi o que estava procurando, não foi tão difícil encontrar. Queensland, o território das ovelhas, também é o maior cemitério de dinossauros da Austrália. Aqui ocorreram algumas descobertas notáveis. A primeira descoberta de David foi um osso da perna de um dos maiores dinossauros que já andaram no planeta. Um saurópode conhecido como titanossauro. Este enorme herbívoro podia chegar a 18 metros de comprimento, 3,5 metros de altura até o quadril, e podia chegar ao imenso peso de 20 toneladas. A razão pela qual estamos nesse site é por causa desse osso. Esse é o osso do tornozelo de um dinossauro do grupo dos saurópodes. Está em perfeitas condições, está inteiro e foi assim que o encontrei no chão, praticamente nenhuma pedra sobre ele. Mas não é só isso. Todas essas rochas são pedaços de ossos e elas também estavam lá. Então vamos voltar e continuar procurando. Os fazendeiros combinam seus olhos afiados com a experiência dos cientistas. A escavação está sendo chefiada pelo Dr. Stephen Poropat, da Universidade de Queensland. As rochas aqui são exatamente como eram há cerca de 95 milhões de anos. É um pouco diferente da Nova Zelândia. Olhando aqui, a gente vê tudo completamente plano. Na Nova Zelândia, há montanhas, vulcões, terremotos. Tem uma história muito ativa. Aqui é muito passivo. As rochas ainda estão exatamente na mesma posição em que estavam quando os dinossauros estavam caminhando por aqui. O primeiro trabalho em qualquer escavação é raspar a superfície para procurar fósseis, por menores que sejam. Procurar um osso de dinossauro não é muito diferente de procurar qualquer coisa, só precisa saber o que está procurando. Mas para uma pessoa leiga parece uma rocha. O osso de dinossauro é como qualquer outro, tem textura óssea, tem medula óssea, tem um formato arredondado nas bordas, tem tudo isso. A primeira coisa que provavelmente vai encontrar é apenas um pedaço pequeno, e esse pedaço diz que há algo mais abaixo no solo que pode escavar. Steve? Sim? Acabei de bater um pouco com a pá aqui, eu acho... Vamos dar uma olhada. Acabei de encontrar esses aqui. Pronto, este é um pedaço de madeira petrificada. O que ele nos diz é que esse ambiente era totalmente diferente há 95 milhões de anos. Devem ter tido pântanos, mangues, florestas, um ambiente muito diferente de hoje. Um olhar atento nas rochas aqui revela fósseis de agulhas, galhos e folhas de pinheiros. As samambaias, até mesmo as primeiras plantas com flores estão presentes. Há milhões de anos, esta planície era um mangue. Houve um oceano tropical que foi do norte da Austrália para o centro do país. Quando morreram, os dinossauros que moravam ao longo do litoral foram levados e pararam nas águas rasas. Seus restos foram enterrados e foram fossilizados ao longo de milênios. Os elementos causaram a erosão do antigo fundo do mar e revelaram ossos de dinossauros enterrados há 95 milhões de anos.
Os fósseis de Winton têm importância internacional. Um local especial foi construído para abrigá-los, o Australian Age of Dinosaurs Museum. Meses, às vezes anos de trabalho paciente são necessários para revelar um fóssil. Mas nem todos os dinossauros eram gigantescos. Um grupo evoluiu e ficou pequeno, leve e coberto de penas. Hoje em dia chamamos esses pequenos dinossauros de aves. Este é um tipo de dinossauro chamado terópoda. Todas as aves que vemos no mundo hoje vieram de um antepassado terópoda e sabemos isso devido a fósseis encontrados na Austrália. As aves já estavam vivendo junto com terópodas como esse aqui. Esse é o link. Os dinossauros ainda estão vivos hoje em dia porque todas as aves são terópodas, portanto, todas as aves são dinossauros. O kakapo é um dinossauro terópoda vivo. As evidências de DNA mostram que os papagaios provavelmente evoluíram há cerca de 60 milhões de anos no leste de Gondwana, onde hoje está a Austrália. Seus antepassados podem ter voado ao redor das cabeças dos dinossauros encontrados em Winton. Seus ossos provavelmente eram tão pequenos e delicados que talvez não tenham sobrevivido. Mas é possível que os restos do primeiro ancestral direto do kakapo, o primeiro papagaio, estejam embaixo da terra vermelha de Winton também. E um dia, um fazendeiro de olhos afiados como David Elliott pôde descobri-los. Se os papagaios evoluíram originalmente da Austrália, isso ajuda a explicar por que há uma grande variedade deles vivendo lá hoje em dia. Mas por que o kakapo da Nova Zelândia evoluiu e ficou tão diferente dos seus semelhantes papagaios? Logo após as aves evoluírem, a Nova Zelândia se separou do leste da Austrália. Foi o início de uma longa jornada que a isolaria por milhões de anos. A Nova Zelândia se tornou um laboratório evolutivo, o lar de muitas das espécies mais incomuns do mundo. Na Ilha do Norte, no centro, os vulcões ativos se destacam na paisagem. Sob as encostas do Monte Ruapehu, a floresta Rangatawa é o lar de uma criatura indescritível que ajuda a explicar por que os papagaios kakapo da Nova Zelândia perderam a habilidade de voar. Com o cair da noite, os pássaros cantam sua última música e outras criaturas aladas dominam os céus. Os morcegos são o único mamífero nativo da Nova Zelândia. Provavelmente eles vieram da ilha da Austrália para a ilha da Nova Zelândia há mais de 16 milhões de anos. Até a chegada dos humanos há cerca de 800 anos, a Nova Zelândia não tinha predadores terrestres, como gatos ou ratos. Isso permitiu que as criaturas daqui evoluíssem de maneira singular. Voar demanda muita energia. O morcego de cauda curta evoluiu e é capaz de vasculhar o chão. Eles se alimentam vorazmente de insetos e vermes entre as folhas, a única espécie de morcegos do mundo que faz isso.
Os cientistas de morcegos também saem à noite. Alison Beath é a líder de uma equipe de pesquisa que está tentando obter uma contagem da população de morcegos de cauda curta. Nicola Tocchi, a embaixadora das espécies ameaçadas do Departamento de Conservação, uniu suas forças com as de Alison. Os morcegos já povoaram a Nova Zelândia na casa dos milhões. Mas a chegada dos humanos viu esses números despencarem. A Nova Zelândia tem 2 espécies singulares de morcegos. E a floresta Rangatawa é o principal habitat da sua maior colônia de morcegos de cauda curta. Eles são uma criatura pequena, do tamanho de um rato. O primeiro objetivo é capturar um dos morcegos e usá-lo para localizar o resto da colônia. Uma grande árvore caiu e abriu uma área na floresta densa. É bom aberto e os morcegos parecem apenas usar isso como um bom caminho aberto para passar. É um bom lugar para interceptar morcegos enquanto voam vindo de seus abrigos para se alimentar. Os morcegos usam um sistema de sonar natural para se locomover. Sons inaudíveis para os humanos são refletidos a partir dos objetos. É um sistema que permite aos morcegos manobrar e caçar no escuro. Mas a rede fina é invisível para eles. Peguei um. Que rapidez! Muito rápido. Tira isso que ele sai. Nossa. Oh, como morde. Está acabando com meu dedo. Bom trabalho, pessoal. Ok, ele tem 15,5 com a bolsa. O morcego é pesado e um pequeno transmissor é colocado nele. A equipe está confiando que este jovem macho os guiará até sua colônia. Do mesmo modo que o Kakapo, a sobrevivência dos morcegos da Nova Zelândia, que se alimentam no chão, está ameaçada. O jovem macho os leva até uma grande árvore oca. Os morcegos podem estar usando esse abrigo há séculos. Quando você encontra uma árvore-abrigo é uma experiência mágica, porque está bem aqui, uma árvore no meio da floresta, e dentro há literalmente milhares e milhares desses incríveis morceguinhos. Está satisfeita? Sim, acho ótimo. Ainda há certeza. muito a se aprender sobre essa criatura. As câmeras noturnas revelaram alguns dos seus segredos. Uma descoberta é a maneira incomum de se atrair um parceiro. Os morcegos de cauda curta têm um comportamento incomum chamado acasalamento leque. Os machos se reúnem e participam de longas competições de canto para atrair as fêmeas para fora de seus abrigos. O melhor canto ganha. O Kakapo também confia em sua voz para atrair uma companheira. Assim como os hábitos de alimentação do morcego, o método de acasalamento do Kakapo evoluiu com a ausência de predadores terrestres.
Antes do início do canto, eles fazem uma rede de trajetos que levam a uma área em forma de tigela no chão. Um comportamento único entre os papagaios. Os machos passam por uma mudança na época de reprodução. Eles adquirem sacos de ar no peito e ficam bem maiores em tamanho. Eles podem inflar esses sacos de ar. Eles se inflam e deixam o ar sair, fazendo esse barulho que reverbera bem longe. Você pode ouvir a 1 quilômetro ou mais de distância. Um kakapo macho pode ficar inflando por até 8 horas por noite durante 3 meses. Os papagaios e morcegos da Nova Zelândia ilustram como a ausência de predadores terrestres permitiu a muitas espécies evoluir no solo da floresta. Junto com o kakapo, muitas outras espécies de aves, incluindo o símbolo nacional da Nova Zelândia, o kiwi, também evoluíram e não voam mais. As altas populações dessas aves provaram que ser espécies terrestres é uma tática evolutiva extremamente bem-sucedida. Mas, cerca de 800 anos atrás, ocorreu um desastre. A vida para os animais da Nova Zelândia nunca mais seria a mesma. As ilhas da Nova Zelândia ficaram isoladas por 80 milhões de anos. Exceto pelos morcegos, não havia nenhum mamífero. Era um paraíso para aves de todas as formas e tamanhos. Então o desastre aconteceu. Os humanos chegaram. Eles trouxeram com eles ratos, gatos, cachorros, porcos e arminhos. Predadores mamíferos que causaram um impacto devastador. Os animais nativos da Nova Zelândia não tinham defesas. Eles foram massacrados. Desde a chegada dos seres humanos, mais de 50 espécies de aves foram extintas. Entre elas está um gigante entre as aves. O pássaro mais alto que já existiu. O moa. Hoje em dia, o papagaio terrestre da Nova Zelândia, o kakapo, também está próximo da extinção. Eles já foram tão numerosos que um dos primeiros colonizadores os descreveu como caindo das árvores como maçãs. Na década de 1990, sua população foi reduzida para apenas 50 indivíduos. Mas, apesar das perdas, há também histórias extraordinárias de sobreviventes. Tipuri Anoa, ou Montanhas Murchison, são o lar de outra ave terrestre que desafiou a extinção não uma, mas 2 vezes. O tacaré. Ossos descobertos pelos exploradores do século XIX incluíam os de uma grande ave marrom. Com a falta de relatos sobre um tacaré vivo, a espécie foi considerada extinta. No entanto, na década de 1840, marinheiros encontraram um tacaré vivo e o comeram.
Mais 3 aves foram descobertas e nada mais. O biólogo Jason Van der Wetering é membro de uma equipe de conservação que segue os passos de um famoso naturalista, Dr. Jeffrey Orbell. Orbell se recusava a acreditar que o tacaré estava extinto. E em 1948 aventurou-se neste vale remoto. Em abril de 48, Jeffrey Orbell veio aqui. Eles estavam explorando a beira do lago e encontraram algumas pegadas na areia que não combinavam com nada que eles conhecessem. Elas eram muito grandes para um eca ou um kiwi. Então ele levou essas medições de volta para a cidade e as enviou para especialistas de todo o país. Eles não chegavam ao acordo sobre o que aquilo era, de modo que era uma boa evidência de que havia um pássaro desconhecido naquele vale. Eles estavam ansiosos para voltar aqui, mas tiveram que esperar a neve dissipar. Então, em novembro, eles fizeram a trilha de 5 horas até o vale. Eles chegaram lá e tiveram que encontrar o caminho de volta. E, na verdade, bem aqui na praia, aqui deste lado, eles viram algumas pegadas bem grandes. Dessa vez, eles realmente encontraram as aves. Então essa era a prova que os tacaré ainda existiam, e o resto é história. Depois de serem descobertos pela segunda vez, a população de tacarés logo chegou ao limite da extinção. Siga na direção do Chris um pouco mais. O Centro de Criação Burwood desenvolveu um programa para salvar a espécie. Os adultos podem chegar a pesar mais de 3 quilos. Os tacaré evoluíram ao longo de milhões de anos antes dos predadores mamíferos chegarem à Nova Zelândia. Em 1982, a população de tacarés caiu para apenas 118 aves. Mas hoje, há mais de 300 aves e a população está aumentando. O comportamento reprodutivo dos tacaré tem sido crucial para o sucesso do programa de recuperação. Eles costumam acasalar com um só parceiro toda a vida. Os filhotes ficam com seus pais ao longo do primeiro ano, melhorando suas taxas de sobrevivência. Hoje, outro grupo de pássaros está pronto para ser libertado. Burwood é parte integrante do programa dos tacaré e do seu futuro. As montanhas Murchison são o local onde estão as únicas populações selvagens. O futuro do programa dos tacarés é criar uma segunda população selvagem pronta e colocá-los de volta em seu habitat natural em outras partes do país. Esses jovens pássaros representam o futuro de sua espécie. Uma ave singular da Nova Zelândia superou o risco de extinção, não só uma vez, mas 2. Na remota Whenua Hou,
na Codfish Island, o Kakapo ainda enfrenta uma batalha desesperada pela sobrevivência. Os Kakapo já estiveram presentes em toda a Nova Zelândia, mas já não existem no continente. Há apenas 3 pequenas ilhas, livres de predadores e invasores, funcionam como um ambiente seguro. Restam apenas 160 indivíduos Kakapo e metade da população mora aqui. Seu comportamento de acasalamento diferente não ajudou na sua sobrevivência. Os Kakapos machos se sentam em uma cavidade, se inflam e aguardam uma fêmea ser atraída pelo seu canto. Eles também usam um canto alto e agudo chamado chinging. Com números tão baixos, a estratégia de reprodução dos Kakapos tem resultados bem menos certeiros em comparação ao pareamento vitalício dos Takahe. Os machos agora competem por um número pequeno de fêmeas. Muitos machos não conseguem acasalar. A situação ainda é terrível, ainda estão ameaçados de modo crítico. A população triplicou desde que os esforços de recuperação começaram, mas ainda temos apenas 154 aves. Para qualquer animal, é um número bastante baixo. Esses filhotes fofos e rechonchudos têm um futuro incerto. Mas há esperança para eles. A tecnologia genética oferece uma chance para essas aves carismáticas. Depois de fazer um check-up em Moss, Andrew e Deirdre retiram uma pequena amostra de sangue. O DNA é extraído para traçar o código genético de Moss, parte de um processo chamado resgate genético. O que estamos tentando fazer é sequenciar os genomas de todos os Kakapos, e isso nos trará uma nova gama de informações. Transformará completamente a forma de conservação dos Kakapos. Com pouquíssimos Kakapos adultos restantes, a endogamia já é um problema. Um dos sintomas é que metade dos ovos colocados são inférteis. Felizmente, o sequenciamento do DNA pode ajudar. Isso também nos dará uma árvore genealógica completa dos Kakapos. Essa é uma boa amostra. Obrigada, Moss. Saberemos exatamente como todos os Kakapos estão relacionados uns com os outros, e isso nos ajudará a prevenir e desacelerar a endogamia. Os Kakapos já estavam aqui há dezenas de milhões de anos. Evolutivamente, eles preenchem um nicho diferente de qualquer outra espécie que temos, e é importante salvar isso. Representa algo de qual temos apenas muito pouco. A maioria das pessoas concorda que precisamos preservar animais como este, animais extremamente singulares que não se parecem com nenhum outro. Eles são uma parte importante da biodiversidade do planeta e é nosso dever salvá-los. Quando os humanos chegaram na Nova Zelândia, os predadores que eles trouxeram quase exterminaram o Kakapo. Um papagaio isolado no laboratório evolutivo da Nova Zelândia há milhões de anos. Hoje enfrenta um futuro incerto. Mas as tecnologias novas e em desenvolvimento oferecem esperança para essa ave linda e singular.